Muita gente costuma ter uma farmacinha em casa para os casos de emergência. Só que nem sempre esses medicamentos são usados com o acompanhamento de um médico. E aí, o que está em perigo é a automedicação. E ela é a principal causa de intoxicação na população brasileira. Hoje, quem está aqui no estúdio é o vice-presidente do Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais, Claudinei Ferreira. Bom dia, Claudinei. Bom dia, É muito comum a gente ver, né? Um amigo indica um remédio, um vizinho, um parente. Isso acontece todos os dias ainda, né? Acontece, né? Porque a cultura da população brasileira hoje ainda é de automedicar. E aí a maioria das pessoas, para se automedicar, elas mantêm na sua residência uma farmacinha na sua casa ou uma farmacinha dentro da própria bolsa que ela transporta todos os dias para o trabalho, para a sua residência. Então esses medicamentos estão sempre acompanhando as pessoas. E o que é considerada uma intoxicação por medicamentos? É você tomar um medicamento todos os dias, mais de um comprimido? Como que é essa classificação? É importante ressaltar que o medicamento é a principal causa de intoxicação hoje ainda no Brasil. E esse quadro de intoxicação está diretamente relacionada com o paciente. Então, tem pessoas que vão tomar um único comprimido e esse comprimido pode se levar a um quadro de intoxicação. Outras pessoas vão ter que se consumir uma quantidade maior de um determinado medicamento para se ter esse quadro de intoxicação. Então, isso varia de pessoa para pessoa. Tá? Agora, quanto mais você utiliza, maior a sua possibilidade de ter uma intoxicação medicamentosa. Agora, é um perigo também nessas nossas farmacinhas aí, né? A sobra dos medicamentos, porque às vezes a gente não vê a data e vai dar para um amigo, vai distribuindo esses remédios. É o que nós chamamos de automedicação irresponsável. Né? Muitas das vezes sobrou um medicamento na sua casa, você teve uma melhora de um sintoma, você acaba indicando para o seu primo, para o seu vizinho, olha, não precisa procurar um médico não, porque esse medicamento que eu tomei resolveu o meu problema, então você pode tomar sem problema nenhum. Então, ou seja, as pessoas começam a se automedicar com uma orientação e uma indicação irresponsável do medicamento, né? Agora, quais são os sintomas dessa intoxicação? Quando uma pessoa começa a perceber, ou se ela começa realmente a perceber que ela está passando por uma intoxicação medicamentosa? É bom até deixar claro que todos os medicamentos, independente se eles são com venda com receita ou venda sem receita, eles podem causar efeitos colaterais. E se a presença de um início de um efeito colateral, ele pode predispor uma intoxicação medicamentosa. Ou seja, uma dor de cabeça muito forte, uma cefaleia, uma dor de estômago muito forte, uma sensação de náusea e vômito, são primeiros sintomas, né, sinais e sintomas de um quadro de intoxicação. E levar imediatamente esse paciente para um pronto atendimento para ser avaliado por um profissional especializado. Existe um ranking dos medicamentos que mais causam intoxicação? Olha, hoje são principalmente os medicamentos que atuam no sistema nervoso central, né? Os calmantes, os ansiolíticos, seguido dos analgésicos, que estão muitas das vezes inclusos aí nas fórmulas antigripais. Pois é, isso e principalmente agora no inverno é muito comum, né? As pessoas vão à farmácia, são medicamentos que não precisam de receita médica. É um alerta aí para essas pessoas também para não ficar tomando remédio toda hora, né? Isso, e nós tivemos aí um retrocesso recente que foi a volta desses medicamentos isentos de prescrição para as prateleiras das farmácias, ou seja, as pessoas agora têm um alto acesso a esse produto, elas não precisam mais procurar o profissional farmacêutico e pedir esse medicamento, então ela vai na prateleira, pega esse medicamento e vai para a sua residência e toma por conta própria. E é bom esclarecer que os analgésicos muito utilizados, como o paracetamol, por exemplo, ele não pode ser utilizado em pacientes que têm problemas hepáticos. Isso pode agravar o quadro do paciente e levar um início de uma intoxicação medicamentosa por paracetamol ou por ácido acetil salicílico, que é caso o paciente esteja com um processo inicial de uma dengue. E assim, todos os analgésicos que estão inclusos nessas formulações antigripais podem predispor um efeito colateral e levar a um quadro de intoxicação medicamentosa. Agora, os antibióticos, agora com essa exigência da receita médica, né? Diminuiu um pouco a intoxicação por esse tipo de medicamento? Diminuiu, mas ainda, infelizmente, a gente ainda tem alguns estabelecimentos que insistem em vender esses antibióticos sem reter a receita médica. E se você não retém a receita, o paciente vai num desses estabelecimentos e consome um medicamento, um antibiótico por conta própria, isso pode ser um fato prejudicial. Principalmente hoje que a população, muitas das vezes, ela melhora tomando um comprimido durante 3 dias e ela para de tomar um antibiótico que deveria ser tomado durante 7 dias.
E esse restante ela guarda em casa, pensando que quando ela tiver uma outra infecção de garganta ou um outro sintoma, ela vai se auto-utilizar ou indicar para um parente próximo. Ficar muito atento e sempre procurar um médico, Com né, certeza. Claudinei? Procure um médico e procure o farmacêutico na drogaria que está à disposição da população brasileira. Tá ótimo. Muito obrigado obrigada. Um bom a vocês dia para também. você. Para você também um bom dia.